Graça e paz por parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, eu gostaria de falar sobre um tema que é muito importante, né? Porque está havendo um movimento ao qual nós temos conhecimento, que é o movimento reformado no Brasil. É um movimento que começou lá na Europa, né? Aí passou pela América do Norte, Estados Unidos, e chegou na América do Sul agora, no Brasil, com mais força, né? Já tinha chegado através de algumas igrejas, mas até então era um movimento que não era tão não conhecido, né? Agora esse movimento se fortaleceu, ele está cada vez ganhando mais números de adeptos, mais pessoas estão divulgando a, a doutrina reformada, os ensinamentos dos reformadores, mas está tendo um problema. As pessoas estão confundindo o que é doutrina reformada do que é a reforma protestante. Ué, os dois têm a mesma coisa? Não. Eles têm ligação, mas não é a mesma coisa. Então vamos lá. O movimento reformado começou em 1517, quando Martim Lutero fixou as 99 teses dele na igreja em Wittenberg, contra a doutrina católica. Dentre elas as indulgências, ele criticou as indulgências, ele criticou o purgatório, ele criticou várias doutrinas que a igreja católica até então fazia, e depois publicou vários livros, como Cativeiro Babilônico da Igreja, e outros escritos que estão por aí que você pode acompanhar. Lutero foi chamado a se retratar e renegar os seus livros, porque a Igreja Católica já havia algumas pessoas tentado mostrar para a Igreja Católica que ela estava errada na sua doutrina, e a Igreja Católica acabou assassinando essas pessoas. Nós temos o caso de John Hus, que são chamados de pré-reformadores, né? Pessoas, só que porque eles não são reformadores, porque a reforma deles não deu sucesso na igreja, né? Eles não conseguiram fazer aquilo que Lutero e outros reformadores fizeram. John Hus foi queimado vivo pela Igreja Católica. Então Lutero tinha uma grande chance dele ser queimado, mas ele se manteve firme. Deus o revestiu de uma grande fortaleza, de uma grande autoridade, tanto que ele diz uma famosa frase: minha mente se mantém cativa à palavra de Deus. Isso é uma coisa muito importante, que todo cristão ele tem isso a marca, né? Essa consciência, eu tenho minha consciência, ela está ali, ela está presa à palavra de Deus. Eu não posso ir contra a minha consciência, sabendo que a Escritura diz que é errado, e eu praticar, isso é errado, né? Como aconteceu no período da igreja, naquele período do século XV. Aí, na verdade, no século XV, já nos séculos anteriores, já desde o século XIII, já a Igreja Católica já passava por grandes protestos de algumas pessoas na história. Mas dessa vez deu certo. Lutero conseguiu sobreviver. Ele conseguiu fazer uma coisa que John Wycliffe conseguiu, que foi escrever a Bíblia. O John Wycliffe foi um teólogo inglês que escreveu a Bíblia em inglês, né, para que as pessoas pudessem entender a palavra de Deus. E Martim Lutero conseguiu não somente não morrer, mas foi protegido pelas autoridades até então da província, e escreveu primeiro documento em alemão. A Alemanha não tinha nenhum documento registrado em alemão, era tudo em latim, tudo
tudo dessa forma. Então, a Bíblia em alemão. Então as pessoas começam e então começa a se ter a famosa sola as escrituras, ou seja, só as escrituras elas têm o poder de salvar os homens, né? Sola as escrituras, sola gratia, sola fide, né? Só a escritura, só a graça e só a fé, né? Esses são os pilares, os três tripés da reforma protestante que Lutero lutava bravamente contra a meritocracia da igreja católica, que falava que para ser salvo tinha que pagar indulgência, tinha que fazer peregrinações a lugares santos, tinha que com por exemplo, a indulgência era um perdão concedido pelo Papa que permitia que a pessoa não passasse pelo purgatório, que é uma ideia católica de que antes da pessoa da vida eterna, ela vai passar por um purgatório, um lugar onde é um ritual de purificação, né? Então ali a pessoa colocava moeda, né? Tinha aqueles que vendiam indulgência, que já eram conhecidos como, acho que é João Tess, se eu estiver errado aí, depois me corrijam aí, pode colocar o comentário. E eles colocavam uma caixa e tinha a famosa frase: ao tilintar da moeda caindo na caixa, a alma está salva do purgatório. Ou seja, nenhuma base nas escrituras, né? Mas como o povo não conhecia, e o único meio ao qual o povo tinha acesso às escrituras era por meio daqueles que pregavam as escrituras. Então, uma pessoa que não tem acesso às escrituras, ela só vai conseguir ouvir o evangelho por intermédio daquele que comunica. Então, a reforma protestante foi instalada ali. E aqueles que seguiram Lutero foram chamados de luteranos. Os luteranos mesmos reconhecem que Lutero não gostava desse termo. Ele não queria que fosse chamados, mas foram chamados luteranos. Depois tivemos uma reforma que começou na Suíça, em Genebra, com João Calvino. João Calvino foi, até então, a sua biografia diz que ele estudava direito, e ele por algum momento ele teve contato com o evangelho, mas não se liga se João Calvino é Martim Lutero. E então o que acontece? Não se sabe de qual foi a real influência que teve João Calvino, mas João Calvino ele teve contato com a reforma, com reformadores, com as escrituras, e como ele era um estudioso, né, uma pessoa que gosta de estudar, leu as escrituras, percebeu os erros que existiam na igreja, começou ele também a pregar as escrituras, pregar que as coisas que a igreja até então estava fazendo estava errada. E assim outros reformadores foram surgindo. Aí a gente pode, aí você pega aí a história da reforma protestante, é muito importante, mas eu quero pegar o começo. Por quê? Porque agora vamos lá. O que é ser reformado? Reformado a palavra reforma significa o quê? Quando você reforma uma casa, você não está destruindo aquela casa para construir novamente. Reconstruir. Senão eles seriam chamados de reconstrutores. Mas eles são chamados de reformadores, ou seja, é pegar uma casa, ver o que está de errado nela e consertar. As igrejas que foram formadas da reforma protestante, elas mantêm a base daquilo que na igreja católica tem, que está correto, que são os sacramentos, por exemplo, do batismo e da Santa Ceia, né, que é a famosa Eucaristia, né, a forma de gratidão, de agradecimento, e mantém isso. Só que os outros eles rejeitam, porque não tem base bíblica, como eu falei para vocês. Mas essas igrejas, a gente tem que entender que o quê?
ela é uma continuação da Igreja Católica, só que ela é uma, para entender melhor, é uma Igreja Católica reformada, que é um termo que não gosto, muitas pessoas não gostam de usar. Mas a Igreja Reformada é uma Igreja Católica reformada, ou seja, correta, conforme a tradição bíblica, conforme aquilo que a Bíblia diz. E dentro dessas igrejas nós temos a Igreja Luterana, nós, que é a igreja que mantém essa tradição. Outras igrejas já não mantêm a tradição da Igreja Católica. Elas são novas. São novas, sim, por quê? Porque, por exemplo, elas não dão os meios da graça que, por exemplo, a Igreja Luterana diz, que é a famosa Eucaristia, né, que é a Santa Ceia, todo culto. Porque Jesus Cristo falou na Santa Ceia, fazer de todas as vezes em memória de mim. Mas nós nos reunimos todas as vezes em nome de Jesus Cristo. Não tem outra reunião. A reunião, toda vez que os cristãos se reúnem, é em nome de Jesus. Eu lembro até de um hino de uma congregação naqueles inários que falava: nós abrimos esse culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Mas no final do culto não tinha o sacramento da Santa Ceia. Então se criou o quê? Novas igrejas. Igrejas que tentaram de toda forma se desvencilhar tanto esteticamente quanto liturgicamente, da ideologia católica. As igrejas que conservaram foi a Igreja Luterana, que eu tenho conhecimento, e a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, só que a Igreja Anglicana ela tem uma questão de criação, né? Que ela nasceu através do incentivo e principalmente do apoio, né, do rei, de um rei. Eu não vou, acabei esquecendo, perdão, que eu estou fazendo esse vídeo meio de improviso. Rei. E esse rei, ele era casado, ele queria se divorciar da esposa dele. A Igreja Católica falou que não, que era proibido o divórcio. E a não ser que ela tivesse feito alguma coisa de errado, e pelo histórico parece que não. Pela história a mulher não tinha feito nada. Então cria-se a Igreja Anglicana, né? E ela nasce desse embate entre o rei e o ensinamento católico. Enfim, só que a Igreja Anglicana ela mantém a tradição reformada, só que ela mantém a liturgia e mantém os sacramentos que a Bíblia instituiu. Foi instituído por Cristo, não foi instituído pela Igreja Católica, que é o batismo e a Santa Ceia, que é ministrada em toda a missa, em toda a reunião, missa também, palavra que não se pode falar. Por quê? Porque é uma forma de desvincular qualquer ligação com a Igreja Católica, né? Igreja Católica. Então, hoje, tanto que essas igrejas, elas usam um termo, não é católico, que significa universal, usam o termo evangélicas, para tirar esse vínculo, essa ligação. Então, tira-se totalmente a ligação de tudo da Igreja Católica, o que não é a ideia, nunca foi a ideia de o reformador Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, ele sempre manteve o quê? Reformar a Igreja. Ele foi perseguido, e os outros que morreram também foram perseguidos porque eles tentaram reformar a Igreja, por não fazer uma igreja nova, mas sim nós queremos que a igreja ela mude nos seus erros, ela volte às escrituras, só as escrituras. Vamos voltar à origem da igreja, vamos voltar à doutrina da igreja, a doutrina verdadeira da igreja. Então, essas igrejas não, elas saem, elas criaram uma nova, elas não querem, ou seja, nós não temos nenhum contato com eles, nada com eles. E aí
E aí, Cristo nunca quis que o seu corpo fosse dividido, né? Então, vamos entender então, voltar lá. Então, o que é uma igreja reformada? É uma igreja que mantém as bases da igreja católica, porém, ela que ela difere? Ela não adora santos, ela não adora imagens, ela não aceita purgatório, porque a Bíblia condena adoração a ídolos, a imagens. Não há na Bíblia nenhum respaldo para um lugar que você fica passando purificação e que você vai ser queimado e blá blá blá. Penitência, ela não aceita essa penitência. Então, são algumas coisas que tem na Igreja Católica que a Igreja Católica Reformada, que são as igrejas reformadas, não vão ter. Então, essas igrejas são as igrejas reformadas. Agora as outras são novas igrejas, aí nasceram aí, criaram outros problemas, né? Porque a Igreja Católica lutou-se para que ela voltasse às escrituras e voltasse à doutrina dos apóstolos. Essas igrejas não. Elas criaram doutrinas de homens e fizeram toda uma salada aí, né? Então, só para entender isso. O que é uma doutrina reformada? Doutrina reformada é doutrina dos reformadores. Aí sim, vai ter Martim Lutero, vai ter João Calvino, vai ter... nossa, então são tantos nomes que tem que a gente até esquece. Vai ter John Knox, alguma coisa assim. São muitos, perdão, são muitos. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas vai na internet, pega uma lista de reformadores, vai ter inúmeros nomes. Então, e esses reformadores, eles vão trazendo as doutrinas de Cristo, né? Porque até então a igreja, ela lembra que eu falei, ela só ouvia por intermédio dos mensageiros católicos. Só que a doutrina católica ela estava corrompida. Então esses reformadores voltaram o povo às escrituras, a doutrina apostólica dos apóstolos, que era a doutrina da salvação, a doutrina da graça, a doutrina da justificação, a doutrina da expiação. São essas doutrinas a qual foram os reformadores, eles foram trazendo o povo, e o povo foi conhecendo e foi aderindo. Então, e agora está chegando no Brasil. Então, só que é um movimento que começou a virar uma moda, como aconteceu com outros movimentos como nós temos os pentecostais, neopentecostais, agora nós temos o movimento arminiano, nós temos o movimento dos mormons, nós temos o movimento das testemunhas de Jeová. São alguns movimentos que começaram, que estão incutidos, e outros movimentos. Mas nós nos mantemos o quê? Nas solas escrituras. Nós mantemos o que? A nossa base nas escrituras sagradas. Tá bom? Peço desculpa aí pelo barulho. O vizinho aqui tá saindo, não tem como. Mas essa é a base. Nós mantemos a nossa tradição na tradição apostólica. E essa é uma igreja protestante. Uma igreja protestante é uma igreja reformadora que manteve assim na doutrina dos apóstolos e se mantém até hoje, tá bom? Não é uma nova igreja, é uma igreja, a igreja católica reformada. Ou seja, se reformou-se aquilo que é errado, tá bom? Então espero que esse vídeo tenha esclarecido vocês. Fiquem com Deus, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E tenham um ótimo dia.